Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e neste vídeo eu vou te apresentar quais são as questões ou qual a questão que é passível de recurso da prova aplicada pela FGV no último domingo para o pessoal do Rio Grande do Sul. Então siga aí, fique até o final para que você possa ver se alguma questão pode te beneficiar. E vamos então aí, sou a professora Márcia Farias e te ajudo a compreender, entender contabilidade de forma fácil e prática. Vamos então para a primeira questão, tá? Pessoal, nós fizemos então uma análise das questões. Vou apresentar a você também algumas questões que eu recebi via mensagem, via WhatsApp, via Instagram. Professora, essa questão aqui tem possibilidade de entrarmos com recurso, elaborarmos um recurso? Então, eu vou responder essas perguntas aqui neste vídeo e vamos então aí para a tela. Para você que ainda não está inscrito aqui no canal, olha só, já clica aí, já se inscreve, toca aí, se inscreve no canal e também nos acompanhe lá no Instagram. Então vamos lá, pessoal, para as questões que são questões aí que sim possíveis de anulações, de solicitarmos ali a anulação. Eu vou direto aqui a uma questão que é certa. Deixa eu só achar a questão aqui, que era para ela estar ali no início, né? Vamos lá. Pessoal, primeira questão aí que nós vamos analisar se há ou não possibilidade de recurso é essa questão 38 da prova branca, 39 da prova verde, 41 da prova azul e 40 da prova amarela. Mas então vamos lá ler a questão e verificar aí o que diz esta questão. Um estúdio de Pilates oferece apenas aulas individuais. Todas as suas operações são realizadas à vista. O preço da hora-aula é 200. Já o custo variável por hora refere-se ao pagamento dos instrutores, que é de 120. Além disso, o estúdio paga mensalmente salário da secretária e o contador, que são respectivamente 3.000 e 6.000. Já a depreciação mensal dos aparelhos utilizados é de 400. O estúdio ainda incorre e paga despesa mensal de aluguel, então tem a despesa mensal de aluguel de 5.000. O ponto de equilíbrio financeiro do estúdio em números de aula pessoal, ele está solicitando o ponto de equilíbrio financeiro em números de aula. Vamos lá, para resolver essa questão, eu preciso lembrar de contabilidade de custo da parte de classificação. Isso mesmo, por quê? Porque a banca solicitou o ponto de equilíbrio econômico. E o ponto de equilíbrio econômico é qual a forma? Eu vou pegar os custos fixos mais as despesas fixas menos as despesas, né? Os gastos não desembolsáveis, né? E isso daqui nós iremos dividir pela margem de contribuição unitária. Esta é a fórmula. E o que vem a ser a margem de contribuição? Vamos recordar, a margem de contribuição unitária é igual ao quê? Preço de venda menos custos variáveis menos as despesas variáveis. Eu encontro, então, a margem de contribuição. E para, então, fazer esse cálculo é necessário, sim, eu lembrar ali da classificação de custos. E ele já nos apresentou, olha só, que o preço da hora-aula é de quanto? De 200. Eu já tenho o preço da hora-aula. Então, eu trago para cá para o cálculo da minha margem de contribuição unitária, que é o preço de venda é 200 menos custos e despesas variáveis. E ele já fala, ó, já o custo variável
Por aula refere-se ao pagamento dos instrutores de 120. Então, isso daqui é um custo, o quê? Variável. Porém, pessoal, que a questão traz aí? Ele nos apresentou o preço da hora-aula e aqui ele apresenta o custo variável por hora. Ele nos apresenta por aula e não por hora-aula. Então, olha só, como que tá aí? Faltou informação. Então, está com ausência de informação, e então é uma questão que é possível de solicitarmos a anulação desta questão, porque faltou informações, porque eu não posso afirmar que a aula é de 1 hora, porque aqui o preço da hora-aula é 200. E aqui ele fala que o custo variável por aula. E se a aula for de 50 minutos? E se essa aula for de 2 horas? Ou de 1h30? Eu não sei quantas horas dura essa aula. Ele não me deu essa informação. Ele só informou que o custo variável por aula. Não informou quanto tempo é esta aula. Então, isso daí faltou clareza, faltou informação. Então, diante dessa ausência de informação, nós podemos elaborar um recurso solicitando a anulação dessa questão por ausência de informação. Mas vamos responder a questão com as informações aí, e aí nós vamos deduzir que esse custo variável é por hora-aula, tá? Que foi o que a banca considerou. Ele não trouxe essa informação, mas estamos incluindo informações que não foram apresentadas aqui. Estamos deduzindo que a aula é de 1 hora. Então, nós vamos ter custo variável de 120. A questão não nos apresenta despesa variável. Então, a margem de contribuição aqui vai ser de quanto? De 80, tá? De 80. Pessoal, aí olha só, o ponto de equilíbrio econômico é igual, neste caso, os custos fixos. E eu tenho salário da secretária é custo fixo. Eu tenho o salário do contador aqui, ó, é o quê? Custo fixos. E eu tenho também aqui, ele fala que tem uma depreciação mensal de 400. Pessoal, a depreciação, ele é o custo que é fixo, porém, ele é uma despesa não desembolsável, tá? E aí, então, ele não vai entrar, a depreciação não entra no cálculo do ponto de equilíbrio financeiro. Ela entraria se ele tivesse me dado o somatório de tudo e eu tivesse que diminuir a depreciação, mas aqui ele me deu os custos fixos separados, então nós não vamos utilizar a depreciação que deduz aqui, porque ela não está inclusa no valor, porque às vezes a questão traz assim, o total dos custos fixos é de 500 mil, e destes estão incluídos a depreciação no valor de X, aí sim eu tenho que ir lá e diminuir o valor da depreciação. Neste caso, ele me deu os custos separados, então eu vou somar os custos fixos e ele me deu a despesa de aluguel. Despesa de aluguel é um custo fixo também. Então, teremos como custo fixo 3 mil, mais 6 mil, mais 5 mil do aluguel. Somando tudo isso, nós vamos dividir pela margem de contribuição, que é 80, que nós já encontramos. Chegaremos ao valor de 175, número de aulas, tá? 175 aulas. Então, gabarito letra C, que foi o gabarito apresentado pela banca. Porém, pessoal, volto a frisar, esta questão está com ausência de informação, porque nós fizemos uma dedução que a aula seja somente de 1 hora, conforme o preço da hora-aula, mas nós não sabemos qual é a duração da aula, porque a informação está incompleta na questão. Então, podemos sim
elaborar um recurso para essa questão. E se você precisa de auxílio, aqui na descrição do vídeo tem um link do grupo do WhatsApp. Você vai entrar e vai pedir lá auxílio para a elaboração do recurso dessa questão, se essa questão vai te auxiliar aí na sua aprovação. Vamos lá para a próxima questão aqui, que foi uma questão que eu recebi de alguns alunos. Professora, essa questão ela deveria ser troca de gabarito. Vamos então ver qual é a questão. Pessoal, estamos aí diante da questão. Essa questão, ela nos apresenta sobre a consolidação das demonstrações contábeis, tá? Ela apresenta aí a consolidação das demonstrações contábeis. Então, vamos verificar o que diz essa questão, que é a questão 28 da prova branca, 25 da prova verde, 35 da azul e a amarela é a questão 29. Olha o que diz a questão. Vamos lá. Ele nos apresentou. As CIAs alfa e beta apresentavam os seguintes balanços patrimoniais em 31/12/2023. E temos então a CIA alfa e a CIA beta aqui, o balanço das duas. Em 10/1/2024, a CIA beta, então, ó, a CIA beta adquiriu terreno que pertencia à CIA alfa por 280 mil à vista. Então, veja, a CIA beta foi lá e adquiriu este terreno aqui, ó, por 280 mil. Então, ele vai vir, isso vai ser apresentado dentro do balanço da CIA beta agora por quanto? Pelo valor que ela pagou. Que ela pagou quanto? 280, porque aqui estamos diante de uma entidade que adquiriu o terreno da outra entidade. E aí, neste caso aí, é uma transação normal entre duas entidades aí diferentes. Então, tá tudo normal de acordo com o mercado. Eu vou trazer e vou colocá-la dentro do balanço patrimonial de beta por 280, tá? Aí, vamos seguindo. Assinale a opção que indica os valores de mensuração do terreno no dia 31/4/2024, no balanço patrimonial individual de beta. Pessoal, no balanço patrimonial individual de beta, no final do mês 1, ele vai estar por qual valor? Pelo valor que ele adquiriu aqui, ó, 280. Então, eu já sei que não é nem a letra A e nem a letra B. Eu sei que é 280. E a banca pede. E no balanço, o quê? Balanço patrimonial consolidado. Pessoal, no balanço consolidado, o que eu preciso saber? Que quando eu estou diante da consolidação das demonstrações contábeis, eu preciso fazer o quê? Eu vou precisar fazer algumas eliminações. Por exemplo, eu vou eliminar participação societária no PL da outra entidade. Vou fazer qual a outra eliminação? Contas a pagar e a receber entre as sociedades. Vou eliminar, tá? Porque não faz sentido eu dever para mim mesma, eu ter valores a receber de mim mesma. E o terceiro é o lucro não realizado. E aqui, quando nós temos aí a entidade alfa que vendeu para beta um terreno que valia 250 e foi vendido por 280, não faz sentido na consolidação eu falar que eu tive um ganho, um lucro aí, tá? Porque uma entidade é pertencente ali à outra. Então, vamos voltar lá na questão, porque ele quer saber, então, do balanço consolidado. Então, na consolidação das demonstrações financeiras, as transações entre as empresas do grupo, elas devem ser o quê? Eliminadas. Então, significa que o valor pelo qual o terreno foi vendido, que foi vendido por quanto? Por 280 mil à vista, tá?
não vai ser utilizado os 280, eu preciso fazer a eliminação do lucro. E eu vou trazer, então, o valor original aí deste terreno, que é de quanto? 250, porque eu vou precisar eliminar quanto? Esses 30 mil aí vai ser a minha eliminação. Logo, este terreno no balanço consolidado, ele vai ser apresentado por 250, que é o valor inicial original dele ali. Então, o gabarito é a letra C, tá? Então, o gabarito dessa questão 28 é o gabarito letra C, e essa é uma questão que não tem, pessoal, não tem possibilidade aí de recurso, tá? Porque é uma questão que eu recebi mensagens aí, professora, a questão 28 tem possibilidade de recurso? Essa questão eu não vejo, tá? Então, não vejo, baseado lá, de acordo com o CPC 36, tá? Consolidação das demonstrações. Vamos seguir aqui para a próxima questão. Deixa eu só achar aqui qual é a próxima questão, que também me indagaram aqui em relação aos recursos. Deixa eu encontrar. Vamos lá. Próxima questão, pessoal, é esta questão aqui, ó. É uma questão que trata aí de uma joalheria. Vamos lá, olha só. Vamos analisar a questão 21, que diz o seguinte: uma joalheria apresenta em seu balanço patrimonial 3 imóveis. O primeiro, onde são realizadas as vendas da loja, e é avaliado por 900 mil. O segundo é avaliado por 700 e alugado alugado a terceiros. Já o terceiro funciona como quê? Como um escritório onde acontecem as atividades administrativas, avaliado por 500 mil. Considerando apenas os fatos, assinale a opção que indica o saldo do ativo imobilizado. Pessoal, aqui, ó, é uma questão, ela não cabe recurso não, tá? Estou respondendo mensagens que eu recebi, ela não cabe recurso. Por quê? Porque ativo imobilizado é aquele ativo que vai ser utilizado nas atividades operacionais da empresa. Então, se olharmos para esta questão, eu tenho aí o quê? O imóvel que é utilizado para a venda da loja é de 900, então isso daqui é um imobilizado. Então, eu já tenho aqui, ó, 900 mil que é imobilizado. Já o segundo, ele é alugado para terceiros, e aqui que está a questão. Porque aluguel para terceiros é propriedade para investimento, em atendimento aí às normas, perfeito? Então, é uma propriedade para investimento e não é um imobilizado. Agora, se a questão tivesse informado a você que era alugado para os colaboradores, para os vendedores, para os diretores, para alguém que tem ali vínculo com essa entidade, aí sim nós iríamos classificar este aluguel deste imóvel, ou este imóvel que é alugado, como um imobilizado. Como é para terceiros, pessoas que estão fora das atividades operacionais, isso daí é propriedade para investimento, fica classificado lá no subgrupo do investimento. Depois nós temos lá o terceiro imóvel, que funciona o escritório, onde acontecem as atividades administrativas. A atividade administrativa está ligado à atividade operacional. Então, eu tenho aqui um imóvel de 500 mil. Logo, nós temos o quê? Um imobilizado de 1.400.000. Então, esta questão aqui, ela não cabe recurso, tá, pessoal? Não cabe recurso. Vamos verificar que temos aqui mais uma questão que eu também recebi, tá? Professor, essa questão aqui, ela cabe recurso? Vamos verificar aqui.
Deixa eu ver aqui, isso é essa questão aqui, ó, gente. Vamos lá, questão 16, tá? Questão 16 da prova branca, questão 17 da prova verde, 19 da azul e 18 da prova amarela. Questão que trata, essa questão, pessoal, ela trata do CPC 46. Mais precisamente do item 25. Vamos lá, pessoal, olha o que diz a questão. Diz o seguinte: a entidade tem um imóvel para renda, avaliado em seu balanço patrimonial pelo valor justo. O valor contábil no início do exercício do ativo era de 1.000. No final do exercício social, considerando que o preço por metro quadrado do imóvel de imóveis semelhantes naquela região, o valor de mercado, olha só, o valor de mercado do imóvel é de quanto? Seria de 1.120. Acontece que, caso a entidade vendesse o imóvel, teria que pagar, olha só, teria que pagar 50 para o corretor do imóvel. Aí ele traz: o valor justo deste imóvel na data de encerramento do exercício social deveria ser de... Pessoal, ele quer saber na data, aqui ó, do encerramento do exercício social, qual é o valor deste imóvel avaliado a valor justo. E o que nós precisamos verificar? Que o CPC 46, ele nos traz a seguinte definição sobre o valor justo. E o que ele nos diz sobre o valor justo? Ele fala assim: o valor justo é definido pelo quê? Pelo preço que seria recebido pela venda de um ativo ou pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data da mensuração. E aí, olha só, pessoal, voltando aqui nessa questão, o que nós vamos verificar aqui que a questão informa? Ela quer saber qual é o valor que eu vou deixar a valor justo este imóvel. Então, este imóvel, ele vai ser o valor de quê? Do início do exercício social, o valor de mercado, que é 1.120, ou vai ser o valor de mercado menos as despesas com o corretor? Nesse caso, pessoal, nós vamos... não vamos considerar aí essa despesa aí com o corretor, tá bom? Por quê? Porque o valor justo, ele deve ser mensurado sem deduzir os custos de transação, por exemplo, como as comissões de corretagem. Então, se nós seguirmos o que determina o CPC 46, que devemos mensurar valor justo o imóvel, então, nesse caso, devemos considerar o valor de mercado sem deduzir o quê? Os custos de transação. Então, portanto, essa comissão de 50 aí, o examinador colocou só para te confundir, e aí nós não vamos fazer a subtração deste valor como muitos fizeram. Então, qual vai ser o nosso gabarito? Gabarito aí dessa questão vai ser a alternativa D, tá? A alternativa D. Aí você vai falar assim: ó, professora, mas e aí? Por que que o custo de transação não vai ser considerado para o cálculo do valor justo? Pessoal, os custos de transação, no caso aí da comissão do corretor, são encargos que incidem sobre a venda e não sobre o próprio ativo, tá? Então, se eu incluir esses custos no cálculo do valor justo, eu vou estar distorcendo a representação do valor do ativo, do valor de mercado desse ativo, tá? Do valor justo. Então, nesse caso, eu não posso considerar e nem deduzir aí estes custos de transação. Então, é mais uma questão que não cabe recurso, ao meu ver, diante aí das nossas análises. Então, diante das nossas análises, a única questão que cabe recurso é a questão lá do
Pilates, tá? Por quê? Porque ela está faltando informações, porque ela não deixou claro se a aula, o valor da aula é hora aula e quanto tempo dura essa aula. Então, eu deduzi que seja 1 hora, mas e se a aula for 50 minutos? Se a aula for 1h30, 2 horas? Não sei, faltou informação, tá? Então, esta é a única questão que, ao meu ver, podemos sim entrar com pedido de anulação. Professora, mas a FGV não aceita recurso. Vamos tentar. Se você precisa de um único ponto e errou essa questão, a sua questão não está batendo com o gabarito da banca, eu julgo que vale a pena sim você entrar com recurso. Caso você tenha 23, 22 pontos, aí não tem do que falar aí para você entrar com recurso, porque não vai te auxiliar aí na sua aprovação. Mas se você precisa de um pontinho, vale a pena você tentar aí um recurso nessa questão. Então, nós vamos ficando por aqui. Desejo a você aí bons estudos e, não esquece, toque aí e já se inscreva aqui no canal. Um grande abraço e até a próxima!